primeiro tempo péssimo, horroroso, filme de terror, um primeiro tempo com cartilha de rebaixamento, porque quando se cobra um pênalti, e é o primeiro, né, que ele defende no Grêmio, defendeu, é uma defesa de pênalti do Marquezinho, tá? Mas a defesa de pênalti, a primeira, ela fornece um rebote, e aí o Atlético Goianiense consegue abrir o marcador, isso é gol de cartilha. E inadmissível, porque o Atlético jogou melhor que o Grêmio no primeiro tempo. No primeiro tempo o Grêmio não se encontrou. O Soteldo tem uma iniciativa individual e consegue empatar, aliás, belo gol do Soteldo, né? No segundo tempo, certamente a conversa ela foi boa no vestiário e o Grêmio conseguiu sim ser soberano contra o fraquíssimo Atlético Goianiense. Fraquíssimo Atlético Goianiense. Não havia outro resultado que não fosse a vitória. O que representa, agora sim dá para falar, antes do jogo não, porque ainda havia a possibilidade de resultados paralelos. Uma bela de uma folga, um bom alívio e uma libertação de um fantasma, ao menos pelas próximas rodadas. Significa que isso já é de forma definitiva? Não. Tem que focar sempre estar presente o foco, até porque o próximo jogo do Grêmio também é um confronto direto. Uma vitória muito importante para a pontuação. Agora, não pode repetir o primeiro tempo, que contra outro adversário mais qualificado, tu não vai conseguir arrancar um empate, não. Ali é derrota certa, porque o Grêmio não jogou nada no primeiro tempo. Foi um horror o primeiro tempo do Grêmio. Pedro Espinosa, torcedor do Grêmio, aliás, né? De parabéns, quem foi à Arena, de parabéns, comprou o discurso, sim, a mobilização feita pelo Grêmio, verdade, pelos torcedores do Grêmio. Pedro Espinosa aqui na sexta-feira veio com a bandeira do Grêmio pedindo para esse torcedor ir à Arena. Foi à Arena, apoiou, mesmo nesse primeiro tempo horroroso. Então, senhor Pedro Espinosa, a câmera 3 está à sua disposição. Olhe para aquela câmera e diga, o Grêmio não cai? Não tem convicção. Não sei. Que isso, cara. Não sei. Não sei, cara, não adianta. Tu me perguntou, né? Sim, não ou não sei. Não sei. Não sei. O Grêmio do primeiro tempo cai. O Grêmio do primeiro tempo cai, dá vexame, né? Pede inscrição lá no Enem da segunda divisão e toca a ficha, toca adiante, né? O Grêmio do segundo tempo, não. O Grêmio do segundo tempo permanece na Série A. Mas é que o Grêmio do segundo tempo é o Grêmio do ano todo, é o Grêmio individual. O Grêmio é gigante para depender do Soteldo. O Grêmio é enorme para depender do Vila Sante. O Grêmio tem uma história, Felipe Gamba. O Grêmio tem uma vida, o Grêmio tem um legado. E é muito pouco para o Grêmio depender de individualidades contra, pasmem vocês, o Atlético Goianiense. Rebaixado. Então, assim, eu realmente não sei o que esperar do meu time, do clube que eu amo, porque é uma incógnita. É uma incógnita. Isso que o Guimarães destacou é muito sincero. É a primeira defesa de pênalti do Marquezinho com a camisa do Grêmio. E aí dá rebote e os caras vão lá e conseguem fazer o gol. A Arena, nesse momento, ela aqueceu de uma maneira. Ela se constrangeu de uma forma que não tem como explicar. Aí vamos para a entrevista coletiva do Renato, né? O Renato, aliás, que eu acho que percebeu que não tem mercado, né? O mercado está meio fechado para o Renato já está começando a arrefecer um pouco o discurso, né? Está começando a, daqui a pouco, querer dar uma olhadinha para a imprensa, né? Para tentar já arrumar a casa para 2025. Eu também não sei como é que estão as negociações com os portugueses, né? Com os técnicos ditos portugueses aí com relação ao Grêmio. Também não sei como é que está essa situação toda, o Bruno pode elucidar melhor para nós. Mas o que eu estou enxergando é o seguinte, é o Grêmio sem opção de mercado, é o Grêmio olhando para dentro do seu umbigo de novo e talvez o Grêmio renovando com o Renato para ano que vem. E isso, não sei se a torcida vai querer. Na boa, não sei. O Renato até pediu para fazer uma pesquisa, né, com os torcedores. Não sei, Renato, é meio perigoso isso agora, porque não se sabe ainda o destino do Grêmio para 2025. O que eu sei é que no momento o Grêmio respira um pouco mais aliviado por causa de Soteldo e Vila Sante. Só isso que eu sei. Ribeiro Neto, diga para esse homem de pouca fé que o Grêmio não cai para a segunda divisão pela quarta vez na sua história. Eu vou me permitir, meu comandante, a ir além. Além? Na minha opinião, evidente que é a minha leitura, né? Todas as respostas que o torcedor do Grêmio queria, elas
foram dadas depois do jogo ontem, sábado, né? A primeira, mais importante, o Grêmio não vai ser rebaixado, né? O Grêmio está fora, o Grêmio deu a aliviada que precisava. A segunda, o time do Grêmio não joga nada e mesmo que vença, o time do Grêmio não joga absolutamente nada, não tem nada. O time do Grêmio não tem nada. O time do Grêmio não tem tática e mesmo alguns jogadores do Grêmio estão caindo de produção, tá? Porque, obviamente, quem entende o mínimo de futebol sabe que quando o coletivo não funciona, as individualidades caem. Como não tem ninguém extra classe, é óbvio, né, que não vai decidir sozinho, embora o Grêmio ainda tenha algum resquício, porque é a individualidade que está salvando o Grêmio, como disse o Pedrinho. O Grêmio não tem nada. O Renato esse ano, e aí é que tá, não tem nada a ver com a enchente. A queixa que se tem do Renato não tem nada a ver nem com o resultado. Porque o Renato alega que tudo é em razão da enchente. Tá? Beleza, vamos fazer um processo de empatia e vamos concordar com o Renato. Agora, o trabalho de campo, o time, a forma como o time joga, não tem nada a ver. O teu trabalho, o que tu produz durante a semana, ele tem o resultado no jogo. Independente de onde for, tá? Então, o Grêmio não joga absolutamente nada coletivamente. E isso aí não tem nada a ver com a enchente. Isso tem a ver com o trabalho. E o trabalho do Renato esse ano, ele é muito ruim. Independente de ser enchente ou não. O trabalho é horroroso, tá? Só que isso não vai mudar. Você sabe, ainda mais agora, faltando 7 rodadas. Então, essa é uma outra resposta. E a terceira resposta, que ficou claro para mim, é a minha opinião, o Grêmio já tem treinador para 2025, que é Renato Portaluppi, porque Renato quer e o presidente Guerra quer. E independente do que os outros acham, isso não vai interessar. Então o Renato será o técnico do Grêmio para 2025. Comecem as especulações aí de jogadores como o Bolazê, alguns... Está descartado. Entendeu? Vamos então lá. é isso aí. Bruno Soares. É isso aí e acabou. Só pegando, antes do Bruno, um gancho rápido que o Ribeiro deixou ali pra gente completar a lacuna ali. Já passou a eleição, dá pra falar, né? Dá pra falar, já passou a eleição, dá pra falar. Cuidado. Porque o Renato falou mais da enchente do que os próprios candidatos todos à Prefeitura de Porto Alegre. É isso aí. Isso é verdade. Mas enfim. Agora é o seguinte... Mas será que a gente não negligenciou demais O Gambá, esse assunto? Nós? Não, Não sei. Não fizemos isso, Gambá. Ô, Gamba, Não fizemos isso, sabe Gamba. qual é a negligência maior? Sabe qual é a negligência nós maior? tivemos muito cuidado. Sério, agora, nós tivemos O que muito isso tem cuidado a para ver com o falar trabalho disso, de cara. campo? Aí, É que não tem relação aí que com eu quero coisas chegar. que estão acontecendo. E eu concordo com o Ribeiro. O Ribeiro fez uma solenidade e eu concordo com os três pontos, tá? Agora, o terceiro ponto é um ponto dinâmico sobre a permanência do Renato. Porque daqui a pouco perde 2 jogos, ele se enche. Daqui a pouco ganha, né? O Renato, para quem quis ouvir, não sei se nós vamos reproduzir aí. Em seguida. Ele já disse Olha que só. quer. Primeiro ponto, eu acho que o Ribeiro tratou bem a questão da enchente. O Grêmio treinou, né? E muitas vezes não quis treinar. Então a gente viu no campo, não foi na arena. A gente viu o Grêmio desorganizado em todos os campos possíveis. Então a enchente, é aquilo que eu falo, tudo tem que ser colocado na balança. A enchente atrapalhou, mas o trabalho ruim do Renato em 2024 também atrapalhou muito. Uma coisa não pode excluir a outra. Agora é o seguinte... O Grêmio mais uma vez não jogou nada, foi mais do mesmo. O primeiro tempo foi horroroso, o segundo também foi ruim, talvez não tanto quanto o primeiro. Tem a questão da pressão, etc. Né, cara? Aí que tá. Tineco. O Grêmio não perdeu o jogo porque o Atlético Goianiense, com todo respeito, é muito ruim. A gente acabou de ver um gol inacreditável que eles perderam. Eu quero parabenizar aqui o Caliel Dornelles, que fez uma ótima pergunta, só que eu lamento que o Renato não tenha entendido